gestão, estudo, pesquisa, usar as ferramentas que já existem, a tendência é que a gente vai estar qualificando esse temperamento menos tirando essa parte mais instintiva dessas reações mais elementares para uma reação mais assistencial, que foi o que eu tinha comentado do início, porque aí você vai ter todas as ferramentas necessárias para poder realmente agir em termos assistenciais. Então, assim, em resumo seria isso. Mas eu peguei o microfone, eu queria perguntar assim também para o grupo aqui, como que se estuda o temperamento, afinal de contas? Porque foi falado vários elementos e para mim ainda está um pouco amplo demais essa ideia, porque a gente falou assim, por exemplo, não é o soma, falado aqui do macrosoma, então é diferente, não é apenas o traço da consciência. Então, pegando uma pessoa assim, eu quero saber qual que é o meu temperamento, até vocês vão dar curso e tal, como que ela vai fazer essa checagem que aquilo é do temperamento e não é de outra questão que é externa à consciência? Essa é a minha pergunta do começo, Pedro, que eu até falei do temperamento. Não quer calar, não quer calar. Temperamentograma. Minha opinião, vai ser difícil acertar tudo. Ou seja, pode ser, saber assim, isso é do temperamento ou não, isso é do corpo. É difícil, tem coisas que pode ser que a gente erre mesmo. Mas essas variáveis, você viu na página 2, não sei se você estava aqui, eu acho que é o começo. Por isso que... Na tipologia, né? O meu sonho de consumo era ter muitas dessas variáveis. Mas, Mabel, mesmo essas variáveis, você a gente falou da questão somática. Não, você pode poder errar. O Max falou da parte genética. Dar uma tentativa essas aqui. variáveis aqui, elas podem ter essa influência. Eu concordo plenamente. E como que a pessoa vai conseguir fazer essa distinção? Eu tenho uma sugestão. Como que é esse processo para fazer isso? Eu acho que necessariamente precisa uma análise longitudinal e não pontual no comportamento. Aqui a gente está analisando pontualmente o comportamento nessa listagem. Agora, quando você analisa longitudinalmente aquela personalidade, eu acho que fica bem mais fácil, entre aspas, de identificar. Porque as tendências, elas surgem. Entende? Aquilo que eu tinha dito. O temperamento, ele não aguenta muito tempo, ele emerge. Né? Ele emerge de alguma forma. Então, emerge. Então, por exemplo, situações do cotidiano, na relação com os outros, na relação com a tua própria existência, a gente aprende muita coisa, a gente é domesticado pela mesologia, mas o temperamento, ele se mostra, de tanto e tanto tempo ele se mostra. Então, vou pegar aqui, vou me colocar como cobaia. No geral, eu sou calmo aqui, converso, mas quem me conhece sabe que às vezes eu sou explosivo. Então, ele aparece esse nem parece que é calmo também, né? Agora, outra coisa, eu não devia ter colocado como exemplo. Outra coisa que é interessante a gente observar. Você acha que parece que é calmo. Dependendo da carga de convivência, a pessoa te conhece um lado teu que você... Então, por exemplo, eu tenho uma carga de convivência com a Mabel. Então, ela conhece aspectos do meu temperamento, da minha personalidade, que de repente o Pedro já não conhece. Porque não tem a mesma carga de convivência. Então, às vezes, se eu perguntar para o Pedro, qual que ou para o Max, qual que é o meu temperamento? De repente ele vai dizer X. Mas aqui a Mabel, que já me conhece de outros verões, ela vai dizer Y. Sacou? Então, por isso que tem que ter uma observação longitudinal e também cosmovisiológica. Então, não é essa temperamentometrologia, ela é complexa, não é uma coisa assim, eu respondo uma pergunta, é isso. Eu concordo com isso, que é longitudinal com certeza, mas ainda assim eu tenho a impressão que vão surgir, longitudinalmente falando, alguns traços. Alguns. Que são os mais fortes. Porque outros podem estar sendo contaminados pela mesologia. Deu para entender? Eu tenho uma opinião sobre isso. Então, aquilo que é muito enraizado pode surgir. Mas ainda assim fica aquele... Uma sugestão também nessa pergunta do Pedro seria analisar se a pessoa tem irmãs que nasceram, né, conviveram na mesma família tal, e analisar como cada um está hoje. E a gente vê, por exemplo, essa situação a pessoa lidou como? Todo mundo participou da mesma situação. E ali você começa a tirar um traço diferenciado. Ela teve uma atitude, a outra teve assim. Então, aquela pessoa que está na mesma família
E, às vezes, ela, por exemplo, vamos supor que a família tem um bolsão nosográfico que aquela pessoa não entrou. Todo mundo entrou, mas ela não entrou. Então, aquilo pode ser que tenha relação com a paraprocedência e o temperamento dela, né? E em relação à questão, né, o Júlio me fez lembrar daquela frase que o professor Valdo falava, a situação faz o ladrão, né? Quer dizer, a pessoa não foi estimulada, né? Ele fala muito de questão de estímulos aqui, né? A vida não estimulou a pessoa para mostrar quem ela é. Então, é interessante a pessoa se colocar em situações, às vezes, de liderança, situação novas, né, socialmente, principalmente de liderança, porque a gente sabe que quem está na liderança, quem está assim, numa condição que o holofote, né, vamos dizer assim, ela tá numa condição de holofote, vai mostrar mais quem ela é. E ela, às vezes, vai ter que se posicionar em situações que ela nunca teve que tomar decisões, mas ali naquela situação ela vai ter que tomar. E aí emerge, né, como o Júlio falou, realmente o temperamento da pessoa. Agora, sabe, complementando aqui rapidamente, essa pergunta do Pedro, eu vejo que a tua pergunta já tem um pouco da resposta. Por quê? Eu acho que o estudo do temperamento é justamente você considerar todas essas variáveis. Ou seja, se você vai estudar temperamento, você tem que considerar a genética, você tem que considerar a mesologia, você tem que considerar, né, as suas companhias, isso que a Sandra colocou. Você tem que considerar tudo isso em conjunto e começar a eliminar ou incluir coisas que afetam ou que, né, o que pode estar interferindo ou estar predispondo certas coisas. Por isso que é tão complexo. Entende? Então, o estudo do temperamento é uma das coisas mais complexas que tem, que no fundo, o bacana também é que você estudar temperamento é a essência da consciência. Talvez é uma das coisas, né, é onde realmente está a manifestação consciencial. Né? Tem coisas que são mais objetivas, que nem, por exemplo, eu estava pensando aqui, esse negócio da pensenidade, do bradipsiquismo e tacpsiquismo. Né? Isso aí, você olha assim, já fica mais fácil você observar dentro da personalidade. Tem coisas que são super passíveis de ter influências, né, de outras variáveis, que nem, né, a genética, as companhias, a sua experiência de vida. Então essa é a grande dificuldade do processo de temperamento. E normalmente você vai começar pelo quê? Pela personalidade, que é o que você hoje tem de manifestação. Aí você começa a ver, que nem você falou, né, João? Olha, ok, eu tenho essa minha manifestação aqui, minha personalidade. Eu sou homem. Se eu fosse mulher, como é que seria? Né? O que será que mudaria? O que mudaria, o que não mudaria. O que não mudaria? O que não mudaria, por aí que é o vai, né? importante. Exatamente.